de 1979, portanto ampla, geral e irrestrita, naqueles moldes que, de alguma forma, foi capaz de pacificar o país e reabrir o campo político. Vários partidos políticos, inclusive, começaram a sua trajetória ali. O próprio partido que está no poder hoje, o PT, é de fevereiro de 1980, logo depois da lei de 1979. Ministro, para estender um pouco a questão da anistia, o senhor acha que neste momento o Brasil teria condições de caminhar para uma lei como foi a 6.683 de agosto de 1979, portanto ampla, geral e irrestrita, naqueles moldes que, de alguma forma, foi capaz de pacificar o país e reabrir o campo político? Vários partidos políticos, inclusive, começaram a sua trajetória ali. O próprio partido que está no poder hoje, o PT, é de fevereiro de 1980, logo depois da lei de 1979. Olha, é muito fácil falar quando não se tem a pele em risco, né? Mas eu creio que a visão aí deve ser uma visão cristã acima de tudo e no sentido de implementar-se a paz. Vamos cuidar do que interessa, do combate à corrupção, do afastamento das desigualdades sociais que tanto nos envergonham. Isso é que é preciso. E deixar um pouco a política em termos de segmento ideológico de lado, para realmente avançar em benefício da nacionalidade. Ministro, muitos têm criticado a atuação do ministro Alexandre de Moraes em várias das suas últimas decisões e também algumas críticas em relação a algumas instituições centenárias, por exemplo, Conselho Nacional de Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, com notas muito fracas sobre assuntos importantes nacionalmente. O senhor acha que há um certo corporativismo? Essas instituições poderiam entregar algo a mais ali, fazer um contraponto à Suprema Corte? O espírito de corpo é sempre condenável. Isso não há a menor dúvida. E o Brasil está calcado, como eu disse, no tripé revelado pelos poderes, está calcado também nas instituições. E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados tem historicamente um papel que é um papel relevante. Que as instituições atuem e busquem um melhor para o Brasil. Excelência, eu costumo insistir na figura do ministro Alexandre porque ele se tornou a figura de proa do STF. Qualquer crítica que se faça a ele revida com medidas policiais, dizendo se tratar de ataque à instituição Supremo Tribunal Federal. Há algumas semanas, o ministro Alexandre lhe proibiu que se acampasse ou se fizesse manifestação nas cercanias das praças dos três poderes. E, esquecendo agora os mortos, falando dos nossos grandes juristas vivos, eu conversava com o querido professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que me enviou o texto, o acórdão da ADI 1969 de 1969-4, em que o STF entendeu que era inconstitucional um decreto do então governador do Distrito Federal que previa a mesma ordem. Não se podia acampar e não se podia atrapalhar as atividades dos poderes na Praça dos Três Poderes. Em um acórdão relatado pelo então ministro Ricardo Lewandowski, decidiu-se que isso seria uma afronta, isso seria coisa de regime autoritário. E agora, há algumas semanas, o ministro Alexandre ele toma as mesmas medidas dadas como autoritárias no acórdão da ADI 1969, dígito 4, Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele macula o Supremo Tribunal Federal? Vive-se, imagina-se em um Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, a praça é do povo.
No lugar dele, eu jamais tomaria essa iniciativa de contactar com o governador do Distrito Federal e pedir a retirada deste ou daquele cidadão da praça. Mas paciência, são os tempos estranhos vivenciados. É o que eu digo, aonde vamos chegar? Eu não sei. Vamos esperar e aí, como espectadores, constatar. A liberdade de expressão é medula da lei maior. Tanto que há um preceito prevendo que nem a lei pode criar embaraço à liberdade jornalística. Tanto que aqueles que se sintam ofendidos pela liberdade de expressão podem acionar a própria Constituição e responsabilizar civil e criminalmente quem de direito. Mas fora disso, realmente, aí terciários autocráticos, atos autoritários que discrepam da nossa lei maior. Ministro, a atuação do Supremo Tribunal Federal tem sido alvo também de críticas de outras instituições, como, por exemplo, a OAB, em alguns casos específicos. A OAB aqui de São Paulo, por exemplo, discute uma reforma do Poder Judiciário. Quero saber se Vossa Excelência defende uma reforma do Poder Judiciário e, no limite, também a forma como os ministros do Supremo são indicados para a Suprema Corte. Segundo Rui Barbosa, nossa Suprema Corte foi criada à imagem da Suprema Corte americana. E aí, evidentemente, deve a Suprema Corte assumir a responsabilidade que é própria. O nosso sistema de escolha pelo presidente da República, daquele que será nomeado para a vaga aberta e sabatina no Senado, é um sistema bom, que funcione a exaustão, escolhendo o presidente da República, o melhor nome que se tiver no cenário jurídico, e o Senado fazendo a sabatina. Alterar a Constituição Federal para, por exemplo, emprestar-se o contorno de mandato à nomeação para o Supremo, é ter-se a inserção no Supremo da política, porque aí se terá fatalmente a possibilidade de recondução. A cadeira é vitalícia no Supremo para que cada qual atue com absoluta independência, podendo errar, mas o colegiado corrige esses erros ou deve corrigir. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.